Oxente. Bom, pessoal, é o seguinte, nesse primeiro vídeo eu vou retomar um pouco com vocês aqui a equação de Bernoulli. Vou falar sobre as correções, né? A correção que nós fizemos em sala, que é a correção com relação à velocidade cinética, né? É a variação da velocidade ao longo da distância. Isso pensando numa tubulação, é a variação da velocidade ao longo da tubulação, mas não ao longo do comprimento da tubulação, da área transversal. E a correção devido à fricção, né, devido à formação de camada limite, que gera fricção, né, e gera dissipação de energia. Bom, eu vou começar com essa questão e eu vou até fazer uma outra questão também sobre o trabalho de bomba. E aí vocês vão ter também uma questão para fazer sobre isso. Eu vou fazer, eu não sei ainda se nesse vídeo eu vou fazer três ou só três questões, mas contando com essa primeira. Mas vamos lá, vamos vendo aqui e vocês vão prestando atenção. Bom, a gente lembra que a equação de Bernoulli, ela, ela é explicitamente, da maneira que eu vou escrever aqui, ela é para um fluido invícido, que quer dizer o que, pessoal? Que não tem viscosidade, né? Caramba, desculpa. Um fluido invícido, cuja viscosidade é zero, né? Invícido. Então a viscosidade dinâmica é zero. Ele, também na maneira que eu vou escrever aqui, é para um fluido incompressível, ou seja, a massa específica é constante, né? A massa específica é constante, então você tem também essa condição e o regime é permanente, né? Então você tem não tem uma componente temporal na variação do tempo, né? Ou desculpa, não tem uma componente temporal na variação das propriedades desse fluido. Então se você pegar um ponto específico do fluido, as propriedades dele são constantes. Então, olha só, essa equação, se vocês relembrarem, a gente escreveu ela assim. Se eu pegar dois pontos no fluido, né, em que está escoando, eu vou ter que no ponto 1, P1 mais a massa específica do fluido vezes a velocidade naquele ponto ao quadrado sobre 2, que é o termo de energia cinética, né? Mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura naquele ponto 1, né, em relação a um referencial zero. Esse somatório tem que ser igual ao mesmo conjunto de propriedades no ponto 2, né? Ao quadrado mais ρgh2. Talvez na sala eu tenha usado A e B entre esses pontos, mas não importa. Eu tenho um ponto 1 e um ponto 2. Eu posso usar A e B também. Bom, até mostrei para vocês que se eu dividir todos os termos por ρ, né, a unidade vai ficar em termos de joule por quilograma, que é a mesma coisa de metro quadrado por segundo quadrado, né? Que aí eu falei para vocês que a gente pode expressar em termos de cargas, né? Carga de pressão, carga de velocidade, carga de altura. Então, escrita dessa maneira, você vai ter P1 sobre ρ mais V1 quadrado sobre 2 mais GH1, que vai ser igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GH2. Todas essas parcelas aqui, todos esses termos, eles estão, a unidade deles é joule por quilograma. Isso no SI, né? Ou seja, dimensão de energia por massa, certo? E joule por quilograma no SI é a mesma coisa de metro quadrado por segundo quadrado, né? Então, vocês verem no caderno, eu deduzi isso aí tudo e mostrei para vocês. Bom, vamos aplicar isso aqui rapidamente para essa questão aqui. Ele diz, né? Pelo fundo de um grande tanque aberto se esvazia salmoura. Salmoura, sal e água, né, pessoal? Com gravidade específica de 1,15 a 60 Fahrenheit, barra 60 Fahrenheit. O que, que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, né, a gravidade específica a gente simboliza por SG, né? Ele está querendo dizer que ela é 1,15, isso representa o peso específico do fluido sobre o peso específico da água, ambos a 60 graus Fahrenheit, certo? Ou seja, a gente também expressa isso, né, o SG em 1,15, usando o SI,
em o peso específico do fluido pelo peso específico da água a 4 graus Celsius, né? A 4 graus Celsius. Então aqui seria isso aí, seria a 4 graus Celsius, tá? Ou seja, eu também posso usar, sabendo que o peso específico é ρg, né? Então, se eu usar aqui para a água e aqui para o fluido, esse G cancela e significa que 1,15 é igual à massa específica do fluido sobre a massa específica da água. E a 4 graus Celsius a gente pode usar tranquilamente 10 a 3 kg por metro cúbico, né? Automaticamente, esse fluido aí que está escoando, se o SG dele é 1,15, então a massa específica desse fluido sobre 10 a 3, né? Fazendo a continha, a massa específica dele vai ser 1.150 kg por metro cúbico, certo? Simples assim. Esse é o peso, a massa específica dele a partir do SG, da gravidade específica, né? Que a gente quer uma propriedade fluida, a gente já discutiu isso também. Bom, então ele está dizendo que esse fluido está sendo esvaziado pela parte de baixo, né? Deixa eu ver, através de uma tubulação. Tá. Uma tubulação de 50 milímetros. A tubulação do drenado termina num ponto que está 5 metros abaixo da superfície da salmoura no tanque. Bom, isso aqui é informação importante. Não me interessa de onde está saindo o escoamento. O que interessa é que o desenho ele é mais ou menos assim, né? Você tem um tanque, certo? Esse tanque ele tem uma deixa eu ver aqui o tamanho dessa borracha. Ele tem aqui um escoamento, né? Tem uma tubulação que vai fazer ele escoar, certo? Então, essa tubulação, ela está indo aqui. O fato é, esse escoamento aqui, onde ele está saindo, ele está a 5 metros de distância, de altura, melhor dizendo, 5 metros, em relação à superfície da salmoura, certo? Então, se eu chamar aqui de zero, a altura aqui, né? Aqui vai até 5 metros, a altura até essa superfície aqui. E ele está escoando aqui, certo? É isso que ele está dizendo, né? Que está escoando de um tanque. Está escoando de um tanque. Bom, considerando uma linha de corrente que inicia na superfície da salmoura, no tanque, e passa através do centro da linha do drenado até o ponto de descarga, e supondo que a fricção ao longo da linha é desprezível, calcule a velocidade de fluxo ao longo da linha no ponto de descarga, né? Ao largo é a distância da linha. Então ele está dizendo que eu vou chamar aqui um ponto, vou colocar aqui um ponto A, e o meu ponto B vai ser aqui, na descarga. Então ele mandou imaginar a linha de corrente a partir da superfície da salmoura, né, no tanque. Então ela está aqui, certo? Então está aqui, o tanque está aberto e a linha de corrente está aqui também. Ela vai por aqui e desce, descarrega nessa altura aqui. Bom, o que a gente vai fazer? A gente faz o seguinte, a gente sabe que aqui a pressão atmosférica é P0, né, porque está aberto, e aqui também a pressão é P0. Então, nos dois pontos, a pressão relativa é zero, né? Que estão abertas. Então, eu vou escrever a equação de Bernoulli para o ponto A e para o ponto B, levando em consideração isso. Tem também outra coisa. A gente imagina, quando ele descarrega por um tubo, ele até falou que o diâmetro desse tubo é 50 milímetros, né? Então, observe, 50 milímetros são 0,05 metros, ou, deixa eu ver, 10 menos 2, 10 menos 5 centímetros, né, pessoal? E o tanque ele é muito maior. Então, quando eu tenho um diâmetro da tubulação muito menor do que o diâmetro do tubo, desculpa, do tanque, eu posso supor que a velocidade aqui, se eu chamar aqui de VB e aqui de VA, eu posso dizer que VB é muito maior do que VA. Né? De modo, por quê? Porque isso aqui ele vai secando lentamente. E esse aqui, a velocidade é maior. De modo que VA é desprezível. Então VA é desprezível. Tá? Desprezível. Por quê? Porque é um tanque aberto grande em relação a uma tubulação mais estreita, mais fina, né? Bom, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, né? PA mais ρ VA ao quadrado sobre 2 mais
ρGHA é igual a PB mais ρVB ao quadrado. Claro, a gente está considerando que o fluido é incompressível, então essa massa específica é igual a essa, né? VB ao quadrado mais ρGHB, a altura de B. Então B está no zero. Então isso aqui, ó, automaticamente vai para o zero, porque HB é zero. Então B está no zero. O ponto A está na altura 5, né? Então isso aqui é 5 metros. A velocidade A, como eu falei, ela é muito menor do que VB e ela pode ser tomada como zero, ela é praticamente zero. Outra coisa, tanto o ponto A quanto o ponto B estão para a atmosfera. Então isso aqui é zero e esse aqui é zero também. O que sobrou da minha equação? Sobrou que a massa específica do fluido vezes a gravidade vezes a altura A é igual à massa específica do fluido vezes a velocidade B ao quadrado sobre 2. Não é? Foi isso que sobrou. Então, nesse caso, eu posso também cortar aqui ρ, porque não interessa, né? Então, vai ficar aqui VB, que é o que ele quer saber, a velocidade de descarga, né? É igual a 2GHA, né? Isso VB ao quadrado, ou seja, VB é a raiz quadrada de 2GHA. E ainda VB é a raiz quadrada de 2 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, vezes 5 metros. Fazendo essa conta, esse VB, eu já fiz aqui, tem no livro, né? Dá aproximadamente 9,90 metros por segundo, que é a velocidade de descarga dessa tubulação. Então, obviamente, se você pegar isso na vida real, isso aqui vai dar um erro grande. Sabe por quê? Porque a gente está desprezando como é que eu posso dizer? A fricção, né? A gente está desprezando a fricção. Então, como eu estou desprezando a fricção, eu estou acrescentando um erro aqui, né? Estou acrescentando um erro nessa equação. Então, o que vai acontecer? Deixa eu ver se o vídeo não travou. Bom, e sem estender muito nas deduções, né, que eu até já fiz no caderno com vocês, a equação de Bernoulli com correção, né, pessoal, com correção, a gente tem a inclusão. Na verdade, a gente vai ter três modificações, né? Vamos imaginar o seguinte, que a gente vai escrever a equação entre dois pontos, A e B, tá? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter a pressão em A sobre ρ mais o segundo termo, que é... Isso eu estou escrevendo em termos de carga, tá? Então, a carga de pressão mais um alfa vezes a velocidade média no ponto A ao quadrado sobre 2. Já já eu falo sobre esse alfa. Mais G vezes a altura no ponto A. Mais aí um eta, né, pessoal? Vezes o trabalho da bomba, que foi o que a gente também já escreveu em sala. Mas eu já anoto aqui direitinho. Aí você vai ter a carga no ponto B, a carga de pressão no ponto B, mais alfa vezes a velocidade média velocidade média ao quadrado sobre 2 no ponto B, mais GHB, mais HF, que também é um outro termo que é interessante para a gente. Então, a equação escrita assim, ela traz esse termo alfa, que está relacionado com a correção da distribuição da energia cinética. Se você pensar, pessoal, por exemplo, se você olhar num tubo dessa maneira, o fluido escoando nessa direção, o que vai acontecer? Perto das paredes, ele arrasta, né? E aí você tem uma coisa que a gente chama de camada limite, que é o que é formado aqui. Então, a distribuição de velocidade, se eu imaginar ela como um vetor, né? Você vai ter uma distribuição de velocidade ao longo dessa direção y aqui, e essa direção
essa fricção que acontece aqui faz com que a velocidade média ela não seja uma boa descritora para a velocidade, né, para a energia cinética nesse ponto, por exemplo. Então, se você lembrar, a energia cinética ele é o quê? Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, né? Então ela depende da velocidade. Então o que, que acontece? Nesse caso aqui, você vai ter diferentes velocidades e o gradiente de velocidade ele vai ser afetado pela capa limite que é formada perto das paredes. Então, por isso que a gente acrescenta esse termo alfa multiplicado pela velocidade média, que corrige essa, essa distribuição aí de energia cinética. É claro que esse alfa ele não é tão simples de calcular, né? Você precisa usar uma integral e tal. Em algumas situações dá para você calcular. Mas para você calcular ele, você precisa saber como a velocidade, como ela varia nesses pontos aqui, né? Nessa altura. E aí você adquire a forma funcional, né? A função desse raio, digamos assim, né? E você vai ter a velocidade, que ela vai ser uma função desse raio. Aí você usa na integral e tudo e resolve e acha esse alfa. Dificilmente a gente usa a correção com isso aqui. Normalmente usar a velocidade média sozinha já é uma boa aproximação. Ou seja, normalmente esse alfa é 1, não é isso? Bom, esse outro termo aqui é exatamente a perda por fricção. Perda por fricção. Então, como esse fluido ele vai arrastar aqui nessas paredes, né? Ele vai arrastar aqui nessas paredes. O que, que vai acontecer? Vai haver dissipação de calor, né? A energia mecânica vai se transformar em calor. E isso também acontece caso esse fluido ele passe por cotovelos, ele passe por conectores, né, de tubos. Então, à medida que a gente diz que ele interage com os acessórios e perde calor, a gente chama de acessórios. Então, inclusive, se tiver equipamento, se o fluido for passar por equipamentos, por dentro de equipamentos, por dentro de camisas de troca de calor, tudo isso ele vai perdendo energia, né? Então você tem essa perda por fricção. Esse termo aqui é o chamado trabalho de bomba. Observe que ele tem um sinal contrário ao. Travou aqui. Ele tem um sinal contrário ao sinal da perda por fricção, né? Por quê? Porque ele tem um sinal contrário ao da perda por fricção. Observe que eles estão em membros diferentes da equação, né? Então esses sinais aqui são contrários. Então o que, que acontece? Esse trabalho de bomba aqui, ele visa compensar essa perda. Então, por que, que você acrescenta bomba num projeto que envolva transferência de fluidos? Porque você precisa compensar as perdas por fricção. Esse eta aqui, esse símbolo, essa letra grega eta, ela representa a eficiência da bomba, tá? A eficiência da bomba. Então, ixi, tá escrito mal aqui, porque tá tendo um probleminha aqui no computador, tá? Tá travando. Mas eu quero escrever aqui a eficiência da bomba. Ela é menor do que 1, tá? Porque o 1 representa a eficiência de 100%. Dificilmente você vai ter uma bomba com a eficiência de 100%. Então, essa equação toda aqui é o que a gente precisa aplicar para representar de forma mais realística os problemas, tá? Então, vamos fazer uma aplicação disso agora, de uma equação dessa, para que a gente dê sequência, tá? Eu não consigo mexer no computador. Vou ter que juntar os vídeos.